Olá, queridos estudantes do Menos Online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula falar do último presidente da República Liberal Populista, João Goulart. João Goulart, pessoal, aqui na foto está no centro, na esquerda temos seu cunhado, Leonel Brizola, a gente vai falar do Brizola daqui a pouco, é o Goulart no centro e o Jânio Quadros. O Jânio Quadros ele renunciou de forma inesperada em agosto de 61, e o João Goulart estava na China. Ele tinha sido vice-presidente do Juscelino, e agora era o vice-presidente do Jânio. Na época, a eleição para vice-presidente era separado, né? Isso é meio estranho. E o João Goulart era um político clássico do PTB, bem sindicalista, nacionalista, não era visto com bons olhos pela elite e pelo exército. Então começam a haver conversas, né, de como que o João Goulart, se ele deveria assumir ou não a presidência. Pela Constituição, com certeza ele deveria assumir. Mas começa a haver uma discussão por causa desse temor, né, de alguns setores do trabalhismo do João Goulart. Tá? Bem, o que ficou resolvido? Meio que com uma confusão. O João Goulart foi inicialmente então aceito, mas sob um sistema parlamentarista. Ou seja, o Brasil vai ter um parlamentarismo agora, a criação do cargo de primeiro-ministro, e o João Goulart não teria praticamente muito poder. Ficou uma confusão danada. O primeiro-ministro, né, foi o Tancredo Neves, famoso político, que ficou com a caneta testamento Getúlio Vargas, vai ter importância fundamental na parte final do regime militar. Depois nós vamos ter outros dois primeiros ministros, vai ser uma confusão danada. Aí temos um plebiscito, né, uma consulta à população, onde o presidencialismo ganha com grande facilidade para ser restabelecido, né, sem o parlamentarismo. E aí João Goulart teria 3 anos de mandato como presidente, sem o sistema parlamentarista. Ele vai fazer o plano trienal com o famoso economista Celso Furtado, grande economista com muitos estudos sobre a América Latina, vai buscar diminuir a inflação e, ao mesmo tempo, promover o crescimento econômico. Mas o que talvez devemos lembrar, né, mais sobre o governo de João Goulart são as reformas de base. São reformas mais profundas, com grande ênfase nas áreas, principalmente na área agrária, né, nas áreas agrária, bancária, tributária, educacional e administrativa. O foco aí é a ideia de uma reforma agrária. E esse discurso, pessoal, das reformas de base, em uma aproximação cada vez maior do Goulart com setores de esquerda, setores mais nacionalistas, intervenção do Estado, de bloqueio ao capital estrangeiro, principalmente o Leonel Brizola, né, que era o governador do Rio Grande do Sul, cunhado do Goulart. O Brizola tinha nacionalizado as empresas de telefonia no Sul. Isso começa a preocupar muito, né, os militares, a elite, uma classe média mais conservadora, e também os Estados Unidos. E aí surge um discurso de cubanização do Brasil. A gente precisa entender o contexto dessa época. Tá? É a época mais intensa, talvez, da Guerra Fria. Não deixem de ver nossa aula de Guerra Fria, né, no curso de História Geral. Nossas aulas lá. Tinha a Revolução Cubana, pessoal, em 1959, vai mudar muito o panorama que nós temos aí da relação Estados Unidos com a América Latina em geral. Estados Unidos vinha, né, vamos dizer, numa vibe, num clima mais ameno de relação diplomática, de alguns acordos econômicos. Os Estados Unidos estavam organizando a Aliança para o Progresso para tentar estimular a economia da América Latina. Mas aí temos a Revolução Cubana, Cuba se diz socialista em 1961, Estados Unidos tenta a invasão em Cuba, né, financiando mercenários cubanos, a invasão da Baía dos Porcos é um fracasso, e temos toda a tensão da crise dos mísseis em Cuba. Então a Guerra Fria, aí os Estados Unidos muda, né, a sua forma, né, de fazer política na América Latina e passa a financiar governos, né, ditatoriais, governos militares, contrários a ideias de, vamos dizer assim, mais de esquerda, mais socialistas. O João Goulart, ele de início ele tentou fazer um meio termo, mas não vai conseguir, o momento é de muita polarização. Então o João Goulart ele não era nem bem visto por setores da direita, né, mais liberais, econômicos, né, e nem por setores da esquerda. Só que ele foi se radicalizando e as reformas de base, né, é um exemplo disso. Bem, aqui temos a foto do Goulart no famoso comício de 13 de março de 64, na Central do Brasil, né, no Rio de Janeiro. Juntou milhares e milhares de pessoas, muitos trabalhadores.
O Goulart faz um discurso, né, radical nesse comício, de que já estaria iniciando a reforma agrária, o Brizola estava nesse comício também, e isso acende a luz amarela, né, e começa a haver todo um discurso, né, de intensificação para um golpe, uma intervenção, que seria liderada aí pelo Exército com o apoio dos Estados Unidos. Inclusive, há uma resposta em São Paulo, a esse discurso do Goulart, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, muitos colocam como, de certa forma, um estopim, né, da intervenção militar, o que vai colocar as coisas em curso, esse discurso. Mas teve outras polêmicas envolvendo o Goulart, né, ainda em março. Ele vai anistiar marinheiros e fuzileiros que tinham desobedecido às ordens do ministro da Marinha, chamada Revolta dos Marinheiros, e vai fazer um discurso também bem intenso pedindo o apoio dos sargentos da Polícia Militar no Automóvel Clube do Rio de Janeiro. E aí isso vai ser visto como rompimento da hierarquia, tanto na Marinha quanto aqui nos sargentos da Polícia Militar. Então a polarização, né, também o contexto, não só nacional, internacional, está pegando fogo. E aí, em 31 de março para 1º de abril de 1964, o general Olímpio Mourão Filho via que o exército, ele estava cheio de incertezas, não sabia como agir, então ele vai deslocar tropas de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, iniciando assim um golpe, a intervenção militar. Olímpio Mourão Filho, que poucas vezes é falado, né, nos livros de história, mas comentamos aqui na nossa aula de Estado Novo, né, nossa aula de Vargas, governo constitucional para o golpe do Estado Novo, ele que vai fazer o Plano Cohen, né, um documento que culpava os comunistas iam tomar o poder, e o Getúlio Vargas usa o Plano Cohen para poder fazer a intervenção do Estado Novo. Então é uma figura muito importante que esteve aí ao lado, né, de duas grandes ditaduras no século XX no Brasil, que é o Estado Novo e o regime militar. Bem, pessoal, aqui, né, o Exército chegando na central do Brasil, aí no Rio de Janeiro, essa foto. O João Goulart não vai oferecer assim, uma resistência mais forte, né? Não. Ele, em Brasília, é afastado do poder. Tá? O Brizola queria uma espécie de resistência, mas o João Goulart preferiu se exilar, vai para o Uruguai. O Congresso, antes até do João Goulart sair do país, já tinham retirado, né, do governo. Então o Congresso, a maioria do Congresso vai apoiar a intervenção militar. E aí o Exército chega efetivamente ao poder. É interessante, pessoal, que o Exército, como a gente vem comentando no nosso curso, desde a Guerra do Paraguai, esteve muito presente na política brasileira. Só que, por exemplo, no governo Vargas, o Exército, apesar de apoiar Vargas, não exercia o poder diretamente. E agora a ideia era de que o Exército também ficasse temporariamente, né, no poder, né, alguns 2, 3 anos, para a situação de repente se estabilizar, e o Exército sairia de cena. Mas não foi isso que aconteceu. O Exército vai ficar 21 anos no poder, de 1964 a 1985. E é o que nós vamos ver nas próximas aulas, uma análise bem detalhada do regime militar brasileiro. Espero que vocês tenham aprendido bastante, bons estudos e até lá!